Bom dia, povo de Deus. Hoje é sábado, dia 22 de novembro de 2025. Estamos no finalzinho do ano litúrgico, ano C da liturgia da palavra. Amanhã, domingo, já encerra-se o ano litúrgico com a festa do Cristo coroado como Rei do Universo, né? Então hoje a liturgia da palavra traz para refletirmos o Evangelho de Lucas, no capítulo 20, dos versículos de 27 a 40, que diz mais ou menos o seguinte: Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Só lembrando que neste dia a igreja faz memória a Santa Cecília, Virgem e Mártir da igreja, né? Então vamos para o Evangelho. Ouça agora o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo aproximou-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. Depois o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus porque ressuscitaram, que os mortos ressuscitam. Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falastes muito bem, e ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Momento de reflexão. Pois bem, povo de Deus, hoje sábado, dia 22 de novembro de 2025, acabamos de ouvir o Evangelho que a liturgia nos traz para nós refletirmos neste dia dedicado a Santa Cecília, né? Virgem e Mártir da Igreja. Pois bem, hoje, nas vésperas da solenidade de Cristo Rei, né? Que é o final do ano litúrgico, onde será celebrado amanhã, né? No domingo, dia 23, o final do ano litúrgico, com a coroação de Cristo Rei do Universo, né? Só que a coroa que Cristo recebeu não foi uma coroa de ouro, como os reis do mundo são coroados, né? Ele foi coroado com a coroa de espinho, né?
a coroa da humilhação, a coroa da entrega total de si, né? Por amor a nós na cruz, né? Para ser morto na cruz, como diz a música, prova de amor maior não há do que doar a vida pelos irmãos. Foi assim que Cristo fez, mas foi com a coroa de espinho, né? Entrando no couro cabeludo da cabeça, que ele tornou-se o Rei dos Reis, né? Esta é a coroa que cada um que quiser seguir o Mestre passa no dia a dia, né? Pode passar, se não passou ainda, mas pode passar. Que é a coroa da entrega de si, né? A entrega da humilhação, das provações, das tribulações, das perseguições. É assim que está acontecendo, né? Com a igreja fundada por ele, a igreja que é o corpo de Cristo. Cristo cedeu a cabeça, a igreja é o corpo, né? E Cristo também é o noivo, e a igreja é a noiva. O noivo vai vir a sua segunda vinda para casar com a igreja, né? É preciso que a igreja esteja de acordo, a igreja que é a noiva, esteja de acordo com a vontade do noivo, né? Para que haja o casamento. E no período do Advento, que são 4 semanas em preparação para o Natal, a gente vai falar muito, né? Quer dizer, as leituras do Evangelho vai falar muito na segunda vinda de Cristo, né? E que precisa haver em nós preparação, né? Da necessidade de haver em nós preparação para encontrar com Cristo que virá buscar a sua noiva, que é a igreja, né? Então, hoje, no Evangelho de hoje, estamos diante de uma cena na qual Jesus debate com os saduceus sobre a ressurreição dos mortos, né? Os interlocutores de Jesus negavam a possibilidade de que alguém pudesse ressuscitar. E os saduceus, que não acreditavam na ressurreição dos mortos, né? E fizeram essa pergunta a Jesus para questionar Jesus, né? A respeito da ressurreição. Esse grupo judaico, né, de saduceus, questiona o Filho de Deus, né? Invocando a antiga lei do levirato, né? Que está em Deuteronômio, no capítulo 25, dos versículos de 5 a 6. Para que o nome de um israelita defunto sem filhos permanecesse, seu irmão deveria se casar com a viúva, né? Ou seja, para que o nome de um israelita defunto sem filhos permanecesse, seu irmão deveria se casar com a viúva. O filho que nascesse dessa união perpetuaria assim o nome do falecido. No caso apresentado a Jesus pelos saduceus, morreram todos os irmãos, sem deixar filhos. E também a mulher faleceu também, né? Na ressurreição, ela será esposa de quem? Foi a pergunta que eles fizeram a Jesus, né? Eles que não acreditavam em ressurreição, né? Com esse exemplo, eles, saduceus, tentam afirmar que a fé na ressurreição dos mortos é um absurdo. Mas, pelo contrário, Jesus mostra-lhes o tamanho de sua ignorância. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. A ressurreição para a vida eterna é consequência de um caminho alicerçado na justiça, no direito e na fraternidade. Por isso, todos nós devemos nos manter perseverantes na promessa do Senhor, pois Ele, no fim dos tempos, nos chamará a uma vida sem fim, na qual gozaremos da eternidade divina. Eram os saduceus, que era um grupo de pessoas que não acreditavam na ressurreição dos mortos, né? E questionou Jesus, né?
que um homem morreu sem deixar filho, né? E na lei mosaica de Moisés, quando acontecia isso, era preciso que a viúva casasse com o irmão. E assim sucessivamente, né? E assim foram 7 irmãos que foram mortos e não deixou nenhum filho, né? Aí ele pergunta, na ressurreição, a mulher também morreu. Aí eles perguntam, na ressurreição, qual seria o marido daquela mulher, se ela casou com os 7, né? E não ficou filho, né? Não deixou filho. É uma pergunta para pegar Jesus, uma pegadinha. Já que eles não acreditavam em ressurreição, né? Jesus ele responde que na ressurreição os santos, os que fizeram por onde merecer o reino de Deus, vão viver como anjos. Então lá não há casamento como há aqui na terra. Ninguém se dá em casamentos, né? A gente vai viver como os anjos de Deus. Não precisa. O casamento é aqui na terra para que multiplique, né? Para que sustente as gerações, né? Para que não se acabe as pessoas, né? Os animais, já que parando de reproduzir, né? Se acaba. Então precisa da reprodução, né? Que a gente tenha filhos para que vá mantendo as gerações, né? Já que chega o dia da gente morrer, ou por doença, ou por qualquer motivo, ou por a idade, né? Da idade não passa. Então é preciso que que o mundo precisa seguir, né? Com as novas gerações. Espero que vocês tenham compreendido, né? Então, no céu não existe esta de se dar em casamento. Seremos santos, seremos como anjos, né? Isso é aqui na terra, para manter as gerações, né, futuras, para manter o mundo, já que um dia todos nós iremos morrer e precisa que fiquem as pessoas novas para tomar de conta do mundo, né? Levar o mundo em frente. Pois eu sou Givaldo Raimundo de Almeida. Esta foi a minha colocação a respeito do Evangelho de hoje, né? Um bom sábado para todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.